Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens, Rei das Carnes. Nosso programa de hoje traz uma convidada muito ilustre, uma pessoa que eu tenho o prazer de conhecer já há algum tempo. E quando eu comecei, ela já tinha uns trabalhos maravilhosos, super consagrados, mas não se dedicava tanto. Tem uma filha tenista muito famosa, só para vocês terem ideia, a menina faz clínicas nos Estados Unidos. Quer dizer, é uma história legal. E quando eu a convidei para fazer esse programa, ela falou, não, nós vamos fazer um de gastronomia. E fez um de gastronomia. Foi tão legal que nós fizemos um segundo. E hoje eu falei, não, agora, porque agora está super famosa. Eu falei, será que agora famosa ela vai querer fazer essa entrevista comigo? E ela topou. Lógico que vocês já sabem quem é, está na mídia aí, estourando, explodindo. É a Roberta Urquiza, nossa artista plástica e nossa grande chefe de cozinha, viu? Roberta, muito obrigado por ter aceito o convite, viu? Estou muito feliz de você vir, viu? Obrigada. Roberta, nasceu em que cidade? Sorocaba. Sorocaba. Que bairro nasceu? Sabe que eu não sei? Não sabe o bairro que nasceu? Eu sei que foi no Hospital Santa Lucinda, mas eu não sei. Porque antigamente acho que era mais pro sítio, né? Acho que Éden, para aqueles lados, eu não lembro. Depois, quando você nasceu, saiu do Santa Lucinda, que bairro você teve a sua infância? Eu tive aqui no centro. Ah, no Morei aqui no Vergueiro, na Arthur Gomes, tudo aqui pertinho. Família de quantos irmãos, Roberta? Eu tenho mais 2 irmãos, eu sou a mais velha. E quando você, na sua infância com os irmãos, você estudou em que grupo escolar? Eu estudava no SESI. Ah, no SESI. Minha avó era merendeira maravilha. lá, Eu estudava no 123, que é ali na Duque de Caxias. Eu estudei também no SESI, Minha avó era merendeira lá. Pré-escola minha foi no SESI. Estudei lá da 1ª à 8ª série. Gostoso, né? Muito bom, muito bom. E quando pequena já ajudava, já tinham algum assim, já percebia alguma coisa para pintura, para arte, ou nunca teve nada ligado a isso? Então, na verdade, eu acho que começou pela necessidade, né? De pintar a parede, de pintar as coisas, por não ter dinheiro para fazer. Então, eu sempre me virei, sempre pintei cama, parede, tudo que você imaginar eu sei fazer. Com quantos anos você teve a sua infância, o primário, que você falou no SESI, com quantos anos você começou a ter o seu primeiro trabalho, a sua primeira experiência, assim, fazendo algum serviço, algum trabalho? Eu comecei a pintar, eu tinha 18 anos. Logo que a Marcela nasceu, eu fiz minha primeira aula de pintura, eu morava em São Paulo. Não, você está pulando, não estou falando disso aí, estou falando antes da Marcela nascer, antes de você casar, você já trabalhava com alguma coisa ou não? Trabalhava, não. Só que no carrinho de cachorrão. Então, antes de casar você tem um carrinho de cachorrão? Tinha. Aqui no terminal de ônibus. Era seu mesmo? Da minha mãe. A de sua mãe. E você era craque no fazer o cachorrão ou não? Na verdade, ele era na Carlos de Campos. Aí a prefeitura inaugurou o terminal, que foi em 91. Então foi sorteado alguns box. E a gente acabou sendo sorteado com o número 2 aqui, bem aqui nesse paredão. E por incrível que pareça, aqui é a minha primeira exposição em Sorocaba. Eu nunca fiz exposição na minha cidade. Sempre fora? Sempre fora. E aqui do Pátio Cenê, onde foi meu último trabalho. Olha que legal. E você começou a sua vida profissional com um carrinho de cachorro-quente aqui no... E você revezava com sua mãe ou não? A minha mãe trabalhava na época na Ramires. E eu revezei... Nossa! Revezava com meus irmãos. E à noite tinha um funcionário, porque eu ia para a escola. O SESI tinha um horário louco, né? Você estudava? Que era das 4 às 8. Não sei se você lembra disso. Lembro. E você já deu uma antecipada, você casou com quantos anos? Eu casei com 18 anos. 18 anos. Conheceu o seu marido com quantos anos? Com 15 anos. 15 anos. Aqui na Arthur Gomes, no centro. E aí você namorou 3 anos? Namorei 3, 4 anos mais ou menos. Aí a Marcela, minha filha, nasceu, eu tinha 19 anos. Marcela é a primeira? É. Tem quantos filhos? 2. A Marcela tem 20, vai fazer 21 esse ano. E a Mariana tem 8 anos. Nossa, tem um hiato aí grande, né? Quase 12 anos de diferença, de uma para outra. E você começou, agora sim, você começou a pintar logo que a Marcela nasceu? Foi. Logo que a Marcela nasceu, eu não podia trabalhar, eu morava em São Paulo. Aí eu vinha para Sorocaba final de semana e fazia aula de pintura aqui.
Foi quando eu comecei a fazer aula. Que eu tive Seu a marido trabalhava em São oportunidade. Paulo? Não, trabalhava aqui. Só que ele era representante, a fábrica é da família, né? É. Então ele trabalhava em São Paulo e vinha para cá, organizava a agenda dele final de semana, na segunda, depois a gente voltava para lá. Ah, se acompanhava. Então. Sim, sempre. Alvarazinho curto, hein? Roberta não deixava sozinho. E você acompanhava ele e ficava lá em São Paulo. Final de semana que vocês vinham para cá. Sim. Aí final de semana é quando você pegava os pincéis e ia Eu nas fazia aula de telas. pintura. Fazia. Foi quando eu iniciei a aula de pintura. Depois, logo em seguida, depois de 3 anos, eu comecei a fazer ProArte aqui em Sorocaba. Eu fazia a faculdade de fisioterapia de manhã, saía da faculdade e ia para ProArte à tarde. Fiz 3 anos ProArte. E a sua profissão nessa época, além de você acompanhar o seu marido em São Paulo, com o negócio da representação, você se formou enfermeira ou não? Não, eu parei no 3º ano da faculdade de fisioterapia. Eu parei porque não era aquilo que eu queria. E, no entanto, eu comecei a estudar artes plásticas paralelamente. Daí eu optei por terminar artes plásticas. E eu terminei em 2003. Até então você nunca tinha feito nada que não fosse para vocês, né? Não, nunca. Eu não tinha noção do meu trabalho, da qualidade. E esses quadros que você fazia na ProArte, você tem eles guardados ainda lá? Tenho alguns, mas a maioria eu pintava para família. Para amigos? Para amigos, para combinar com o tapete, com o sofá, pediam, eu fazia. Florzinha, casinha. Não tinha muita escolha, era o que eles pediam. E como é que você conviveu nessa época? Você pintando e a Roberta, a sua filha é? A Marcela. Marcela crescendo e já jogando tênis desde menina. Você e o seu marido, vocês acompanhavam ela? Eu sempre acompanhei. A Marcela eu sempre levei para todos os torneios do Brasil inteiro, eu conheço, pegava o carro, eu ia. Você incentivava, Roberta? Sempre incentivei, sempre. Eu sou apaixonada por tênis. E quando vocês por perceberam que ela tinha o dom? Na verdade, quem falou pra gente foram 2 professores aqui em Sorocaba, que foi o Ricardinho Diniz e o Kiko Bruni. Olha, o Ricardinho, eu adoro ele. Minha filha começou a fazer aula lá com 8 anos. E daí a gente viu que Sorocaba... Jogou muito tênis, joga muito. Joga. Sorocaba era muito pequeno, daí a Marcela, minha filha, foi morar em Alphaville. Então eu ficava 3 dias lá, 3 dias aqui. 3 dias lá, 3 dias aqui. Para acompanhar ou para acompanhar É porque o ela não estágio podia dela? ficar sozinha, né? A gente alugou sim. um apartamento e é abandono de incapaz, né? Então não podia, eu ficava lá com ela e ficava com a Mariana aqui. E assim foi indo. Nossa, você Foi também não parava. 6 anos, não. Estrada também, hein? Florianópolis, Você gosta da Copuga. Castelo, não? Gosto, eu conheço todas as cidades, pegava o carro e me mandava. E os torneios eram bastante torneios fora do estado de São Paulo, mas não conta agora não. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua local TV, canal 25 da NET. A nossa entrevistada de hoje, artista plástica Roberta Urquiza. Roberta, você estava contando que você saiu com ela vários torneios, inclusive fora do estado de São Paulo. Você acompanhou a Marcela realmente em todos os lugares, mesmo? A Marcela e mais umas 5 crianças que iam junto. E você tomava meio que conta de todo mundo. Levava todo mundo. Os torneios brasileiros. E o Alexandre, não se opunha? Então, o Alexandre tinha que trabalhar, alguém tinha que trabalhar em casa, né? Ou era ele ou era eu. Então ele trabalhava e eu cuidava da Marcela. Mas nem quando era final de semana ele ia, assim, daí procurava acompanhar.
Os torneios aqui no estado de São Paulo, sim, ele conseguia ir, mas a gente é todo mundo junto, a gente ama tênis. Então, é ele joga também? Não? Joga. Você também eu joga? Eu jogo, todo mundo joga em casa, a gente está terminando nossa quadra de tênis. E ele curtia, ah é? Opa! Lá em casa. Eu joguei bastante, depois com o problema da espondilite eu tive que parar. Mas o Alexandre, ele curtia, ele vibrava com a Marcela, quando jovem assim, jogando? Sim, bastante. O Alexandre gosta muito de tênis, muito. Inclusive a Mariana joga tênis também, faz aula com o mesmo professor da Marcela. E leva jeito também ou não? Não tanto quanto a Marcela, mas leva. Olha. A Mariana já é mais explosiva, ela joga raquete no chão. Ah, sim, a Marcela já é mais controlada. Marcela é mais controlada. Por que será? Será que você não mima um pouco mais, não, a outra? Não, acho que não. Não. É o espírito, a personalidade mesmo. Eu acho que é a personalidade, sim. Bom, a Marcela, nós vamos fazer uma entrevista com ela depois. Voltando para nossas telas. Você começou, depois que você fez a ProArt, a Marcela teve um determinado momento que ela foi para os Estados Unidos para se aperfeiçoar, fazer clínicas, aquela coisa toda, e está estudando lá. Ela está em que ano do colegial? Passou para o 3º ano na faculdade. 3º ano da faculdade já? Já. Ah, vai se formar lá, vai... Ela quer fazer direito lá agora. E joga pela universidade, joga tênis. Pela Universidade de San Diego. Ela é ranqueada lá também, né? Pela WTA. Quando que você percebeu realmente que você falou, não, vou entrar de cabeça pintando essas telas maravilhosas que você já foi na sua casa várias vezes, e aqui, esse espaço maravilhoso, nós estamos no espaço cultural aqui do Ciané, né? Você está expondo aqui. Fora aqui, você está expondo em Lisboa também, não está? Estou com uma exposição em Lisboa que acaba essa semana. Você fez um tour pela Europa com a exposição ou não? Fiz na Áustria. Você chegou aí para a Áustria? Não cheguei aí. Certo. Eu peguei dengue uns 3 dias antes. Nossa, que azar. Aí eu acabei não indo. Ah, não, azar não, sorte que está aí, né? Sarou, tá ótimo, tudo bem. O ano passado eu peguei também, no mesmo período, incrível. Eu moro em chácara, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E daí eu acabei não indo para a Áustria, mas eu ia. E fui para Nova York, que não é a Europa, mas fiz a exposição lá esse ano. Agora estou em Portugal. Vou para a Alemanha agora, em junho, e Miami. Daí acabo minhas exposições esse semestre. E essa é a minha primeira exposição. Mas essas você vai acompanhar? Eu não sei, porque a Marcela está chegando agora dia 30. Ah, então. E vai embora só em agosto. E quem cuida disso para você, essas exposições na Europa? Você tem um marchand, alguém que... Então, na verdade, você perguntou quando que eu comecei a vender, a pintar esses quadros. Eu sempre pintei, sempre dei de presente para as pessoas e não tinha noção, assim, do valor que isso tinha. Até que eu conheci a curadora do Romero Brito, que ela está chegando agora no final do mês e vem aqui visitar minha exposição porque ela mora em Nova York. E aí ela viu umas obras minhas num apartamento que a gente tinha, que minha filha ficava, antes da Marcela ir para os Estados Unidos. E gostou dos quadros e começou a mandar a foto, release, para um monte de gente para ver o que eles achavam. E do nada, assim, ela vendeu um quadro meu por R$6.000. Um de maçã, que foi um dos primeiros quadros que eu pintei, para uma colecionadora em São Paulo. Aí eu falei, opa, né? Como que a pessoa consegue vender um quadro por R$6.000? Falei, alguma coisa deve ter, a gente não sabe, a gente não tem noção. Aí depois disso, ela ficou 2 meses em casa, me dando coaching, ensinando tudo sobre arte, a diferença de obra de arte, de tela decorativa, como que eu avalio um quadro ou uma tela, porque existem várias maneiras. Então você nunca tinha conversado com ninguém? Nunca. E o legal é que ela ficou em casa 2 meses me ensinando tudo. Aqui na sua casa? Aqui em casa. Desculpa, o nome que eu falei, você falou que ela é curadora, né? Ela é, Pamela. Eu falei merchan, não... Não, é que, na verdade, é curadora. Hoje ela não é mais curadora de arte. Sim. Na época ela era curadora de arte. Foi o último emprego dela. Qual é o nome certo? Curadora ou... Curadora de arte. Vende? É. Porque a curadora, o que ela faz? Ela estuda para ela poder montar a exposição. Ela faz história da arte. Sim. Então ela entende de tudo. E a Pamela é formada em Amsterdã. Foi daí que que sorte essa moça vir parar na sua casa e você aproveitou esses 2 meses. Foi daí que você entendeu que tinha todo um... Na verdade, ela me ensinou a diferenciar os quadros. Por exemplo, Van Gogh. Sem saber de quem era, eu já comecei, pelas pinceladas, eu já
ela me ensinando, eu já comecei a identificar quem que pintava isso, o que era aquilo. E assim, o meu marco maior foi ano passado, quando eu fui conhecer essas obras pessoalmente. Eu fui convidada para ir para o Louvre. Você foi. Aí, assim, foi sensacional. Fui na casa de Monet, fui para a Espanha também, conheci Gaudí, enfim, eu conheci tudo que você imaginar. Tudo, nossa. O que você mais gostou, Roberta? Na viagem, eu gostei de tudo. Primeiro porque eu fui com 4 amigas. Uma escritora, uma médica, nada a ver assim, a gente ficou num hotel. E cada uma tinha uma profissão. Então, cada uma queria fazer uma coisa. E todo mundo topava. Então, a gente ia juntas. Nós conhecemos tudo. Nós ficamos 15 dias na Europa. Até ir para a Espanha às 6 da manhã e voltar às 10 da noite. Num voo no mesmo dia. Tirando esses passeios gostosos que vocês fizeram, da história da arte, Gaudí, Monet, o que você se identificou mais? Qual traço você gostou mais? Qual estilo você gostou mais? Eu gosto de Monet, bastante. Do impressionismo. Gosto muito. Fiquei assim muito emocionada. Eu cheguei até a chorar na casa, porque é sensacional você estudar aquilo e depois você vê o jardim dele, a cama, a casa. Ah, você esteve lá. Eu estive na casa dele. Então, assim, eu fiquei... O portão dele é um jardim com portão de ferro, né? Tem todas as pinturas dele, a maioria foi ali. Da casa. Então, assim... Quando eu tinha o restaurante do Daniel, na entrada do restaurante tinha algumas janelas. E entre uma janela e outra tinha a parede. E teve uma colega sua, também artista plástica de Sorocaba, que ela pintou uma sequência de Monet, da casa de Monet, do jardim e terminava no portão. Então eram 4 quadros que ela pintou e eu fiquei impressionado com e ela falou que lógico que não era cópia do Monet, mas ela falou que Monet pintava muito isso aí, muito a casa dele, muitas coisas que você está confirmando. Agora, os traços dele eram realmente maravilhosos, né? Porque, na verdade, naquela época não tinha técnica nenhuma, né? Estava dentro deles. Então, o Monet morreu sem enxergar, porque ele pintava muito na luz, no jardim dele. E, por exemplo, para pintar uma luz, ele ficava 2, 3 meses naquele mesmo horário, naquele mesmo local, para pegar exatamente aquela luz, para ele refletir nas obras que ele estava pintando. Quanto detalhe. Então, nossa, e assim, a primeira vez que eu fui no museu com a Pamela, que é essa curadora que me descobriu, foi no MASP, em São Paulo. E ela chorava quando ela via algumas obras. E eu não entendia. Porque eu falava, né? Chorar porque tá vendo quadro. É verdade, a gente às vezes pensa. De louco, né? Tem quadro então que quem não entende nada olha e fala, mas esse monte de rabisco aí, né? Desculpa, mas é língua, né? Mas aí quando eu fui para Paris, quando eu fui para casa de Monet, quando eu entrei do Louvre, eu chorei. Eu assim, quando eu vejo as fotos, eu lembro, eu choro porque é uma emoção. É um negócio assim que não tem como você explicar. Só quem vive ali para explicar. Se eu começar a falar, vou começar a chorar também. Então não chora não, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. Estamos de volta com personalidade aqui na Solocal TV, canal 25 da NET. A nossa entrevistada de hoje é a artista plástica Roberta Urquiza. E antes do intervalo eu estava perguntando para ela sobre Monet, essas coisas. Ela estava falando que mais era o Gaudí, o que ela mais gostou. E o preferido dela é Monet. Mas eu queria agora voltar mudando um pouco. O pessoal que está de casa tem sempre um interesse. Você vê como a vida é vontade, é determinação, né? Você começou, isso não tem demérito nenhum, mas começou com você que fala isso, né? Sim. Comecei vendendo cachorro quente, né? Foi. E não tem o menor, como eu vendia manga na rua, né? Isso não tem demérito nenhum.
mas como a gente almejava a crescer e aprender, né? Você vê, você foi crescendo, casou-se, quer dizer, vem o filho, já é um fator impeditivo, porque filho, ainda mais que sua filha jogava tênis e era uma boa tenista e foi embora e você acompanhando em torneios, mas você achou dentro dessa sua vida um momento e que você falou, não, agora eu vou começar a fazer o que eu gosto. Quando que isso despertou? E eu queria que você falasse, é possível isso, não é? Você sonhava com isso ou isso aconteceu por acaso? Não, nunca sonhei, nunca imaginei. Isso aconteceu por um acaso, devido a essa curadora, e ela começou a mostrar meu trabalho para o mundo. Ela não mora aqui no Brasil, ela mora em Nova York, levou essas obras para lá. Hoje eu tenho uma outra curadora que é daqui de Itapetininga, porque eu preciso de alguém perto, né? Mas assim, voltando ao cachorrão, que por incrível que pareça, eu tô num lugar que aqui era abandonado, quando eu vendia cachorrão aqui. Aqui ficou fechado anos e anos. Muitos anos. Esse terminal foi feito em 91. Isso. Acho que foi mais ou menos isso. Mas assim, eu nunca imaginei que eu fosse vender cachorrão, depois virar artista plástica. Quando você estava ali fazendo cachorrão, nunca passou pela tua cabeça que um dia você ia estar aqui fazendo uma exposição, né? Nunca. Inclusive, assim, eu não tenho nem palavras para falar, porque na verdade eu acho que isso é um sonho e eu acredito nele, eu acredito no que eu faço. E a Pamela me ensinou muito isso, porque no começo era meio difícil você acreditar, porque eu nunca não vivo da arte, né? E eu comecei a pintar e do nada, a hora que eu comecei a ver, fui convidada para ir para o Louvre, fui convidada para ir para... Enfim, eu até esqueci. Isso porque ela deve ter visto, com certeza, viu em você uma qualidade, né? Senão ela também não ia investir todo esse trabalho em você, né? Não. Inclusive, esse mês ela vem para cá, para o Brasil, para me prestigiar. Vamos ver se a gente faz um programa com ela. Oh. Sim, ela vem no final do mês. Visitar minha exposição aqui. E você, o que você imagina para a sua carreira daqui para frente? Olha, Perdiga, eu não imagino nada. Vou ser bem sincera, porque eu espero as coisas acontecerem. Então, assim, eu vivo um dia após outro dia. Hoje estou gravando aqui com você, dia 12 termina a minha exposição. Amanhã eu vou estar com o Jorge Mateus. E então, assim, eu estou devagarzinho, almejando as coisas, mas sem muito planejamento, porque muita coisa muda de um dia para o outro, principalmente na arte. Então, eu não tenho, assim, não almejo nada. Eu acho que eu já tenho tudo que eu quero, mais ainda do que eu preciso. Como é que é para você, por exemplo, você que pintava os quadros e pintava porque gostava de pintar, e depois vem essa moça, aparece essa moça na sua vida, e os quadros começam a explodir, as telas começam a ser procuradas por valores que você nunca imaginou e que você também não está nem aí se vai vender ou não vai vender, você faz. Depois você casou-se, a filha, depois a filha foi embora, todo esse histórico aí, como é que você faz? E você mantém essa simplicidade, quer dizer, não sobe na cabeça, né? Você não deixou subir na cabeça, né? Eu acho que as pessoas que dizem que sobe ou que muda, eu acho que é falta de caráter. Porque a gente não tem como mudar a personalidade da gente. A gente é assim, eu sempre fui pobre, sempre fui humilde, minha família eu vendia cachorrão para ajudar em casa, minha mãe. Meus pais são separados, minha mãe sustentava nós três, sozinha. Eu tinha vergonha de vender cachorrão, porque o pessoal da escola passava o ônibus ali, parava no semáforo. Às vezes eu ficava de costa, porque eu era adolescente, mas assim, hoje eu tenho orgulho de falar que eu vendi. E era o que minha mãe podia fazer na época, fez o melhor que ela pôde por nós. E eu acho que não tem o porquê de subir. O que sobe na cabeça? O que eu tenho? Não, é que você hoje, queira ou não, é que você é muito simples. Mas eu acho gozado você falar assim, não, eu não espero mais nada. Nossa, com essas telas maravilhosas, essa tela que está aqui atrás, aqui, ó, pano de fundo aqui, da gente, essa tela está vendida. Né? E tantas outras que eu fui na casa dela, gravar o Gastronomia lá, que ela cozinha muitíssimo bem, passamos bem lá. E tinha outras telas lá que vendidas. Aliás, tem inúmeros sorocabanos que tem tela da Roberta, né? Inclusive eu tenho tela da Roberta. Né?
E é essa simplicidade que vocês estão vendo aqui, ó, é o que eu falo. As pessoas têm, quando a pessoa, como ela falou, a pessoa tem personalidade mesmo e encara as coisas com naturalidade, é o caso dela, é sucesso. E a mesma pessoa, desde Graças o primeiro a dia que eu Deus. fui lá te entrevistar, não mudou nada. Espero do não mesmo mudar. jeito, E eu fico muito feliz, né? Porque eu acompanhei. Você já tinha explodido quando eu te conheci. Não, meu primeiro programa eu foi. gravei para a sua TV. Ah, é? Pô, que legal. Que foi a Casa Luxo. Fico feliz, fico feliz. E foi legal, né? Porque foi um crescendo, né? Foi... Quero gravar de novo, porque Vai, o ano ó. passado eu não tinha nada para contar. Não tinha ido para lugar nenhum, não tinha Não, mas história. agora você já contou. E é um privilégio para mim ela contar no personalidade, né? Porque realmente, sem dúvida, ela hoje é uma pessoa muito importante na área, muito respeitada, né? Roberta, nós vamos ter mais tempo de falar. Eu quero entrevistar a Marcela a hora que ela vier para o Brasil, para ela contar um pouco da história dela de vida do tênis lá, que é muito interessante. E ela é uma personalidade sorocabana morando fora. Tá acabando o nosso tempo. Ai, que Televisão, o pena. tempo é curto, mas não sem antes eu fazer um bate-bola com você. Vamos lá? Vamos. Em poucas palavras, eu queria que você me respondesse. Família. Minha família é tudo na minha vida. Tudo. Não tem, sem legendas, não tem nada para dizer. Sucesso. Sucesso é isso aqui. Minhas obras de arte, ser feliz, fazer por prazer, por amor. Isso Família é que sucesso. você tem, que é maravilhosa, né? Maravilhosa. Momento inesquecível. Quando as minhas filhas nasceram. Acho que não tem nada mais inesquecível que ser mãe. Um ídolo, Roberta. Eu amo Jorge Mateus. Eu pinto ouvindo Jorge Mateus. Minha inspiração vem da música E deles. você vai estar com ele amanhã, né? Pô, eu vou no show deles. Ah, vai no show deles? Vou E no ele show tem deles. quadro seu ou não? Tem uma obra minha grande. Ah, que legal. Que eu pintei. Eu pinto, né? Eu só escuto Jorge Mateus. Então eu acordo pintando, durmo ouvindo ele, Olha estudo. que legal. É bem que legal. interessante. Ele sabe disso? Sabe porque a minha assessoria já entrou em contato com a assessoria deles. Já falou. Já, legal, já. legal. Uma música. Todas as músicas de Jorge Mateus. Todas. Todas. Tem alguma especial? Não? Não, eu gosto de Jorge Mateus, como diz o meu marido, não muda, né? É Jorge Mateus em Goiânia, a mesma música. Jorge Mateus em Brasília, a mesma música. É o mesmo CD, sempre. Uma viagem. Paris. Paris, o ano passado, nossa, foi a melhor viagem da minha vida. Eu acho que não vai ter nenhuma que supere. Um sonho. Diga, eu não tenho sonho, porque eu já realizei todos. Eu não tem nada assim que eu almejo, não tem. Eu já sou feliz, eu sou abençoada de bem por com a vida. Deus. Já fiz Simples tudo. assim, né? Simples assim. Quem é Roberta? Roberta é feliz, contente, tá sempre feliz, não tem tempo ruim para nada, sempre ajudando todo mundo. Simples assim, como você disse antes. Esta é Roberta Urquiza. Uma grande filha, grande esposa, uma grande mãe, uma pessoa encantadora, uma grande profissional, uma pessoa querida por todos, até pelo jeito que vocês viram, pela essa simplicidade, por esse carisma que ela demonstrou nesse pequeno bate-papo que a gente teve. E com certeza uma grande personalidade. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. Eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me... Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens e Rei das Carnes